Agora, os cientistas têm uma teoria intrigante. E se nosso universo inteiro estiver, na verdade, dentro de um buraco negro? Isso é chamado de cosmologia do buraco negro. Alguns cientistas têm a ideia de que o nosso universo observável e tudo o que vemos ao nosso redor pode estar dentro de um buraco negro que existe dentro de um universo parental ou até mesmo de um multiverso. Esse multiverso poderia fazer parte de um ainda maior, e assim por diante, como uma boneca russa. Parece pura ficção científica, mas isso é baseado em alguns fatos curiosos. Quando os cientistas criam a linha do tempo do nosso mundo, eles dizem que tudo começou a partir de uma singularidade. Se você continuar comprimindo uma bola gigante cada vez mais, em algum momento ela se tornará superdensa antes de se esmagar. É difícil de imaginar, mas no espaço é possível comprimir uma quantidade insana de massa em um ponto minúsculo, chamado de singularidade. A matéria é esmagada em um espaço infinitamente pequeno, menor que um átomo, mantendo toda a massa de tudo, mas ocupando praticamente nenhum volume. Dentro desse ponto de singularidade, as coisas ficam tão intensas que as regras normais da física simplesmente param de funcionar. Tudo o que conhecemos, tempo, espaço, matéria, se desintegra e não pode mais ser aplicado. Basicamente, o que acontece a partir de agora está além do nosso entendimento. Então, os cientistas dizem que este foi o ponto de partida do nosso mundo quando o Big Bang aconteceu. É como se esse pequeno ponto com tudo dentro tivesse se expandido para todo lugar, começando a formar o universo como o conhecemos. E aqui está o ponto. Os cientistas assumem que a singularidade também existe profundamente dentro dos buracos negros. A teoria da relatividade geral diz que um buraco negro nasce quando algo realmente grande, como uma estrela gigante, colapsa sob seu próprio peso. A gravidade fica mais forte quanto maior é a massa. Com a massa de uma estrela gigantesca, dezenas de vezes maior que o nosso Sol, esse ponto minúsculo teria uma gravidade inacreditável. É por isso que ele começa a sugar todas as coisas ao seu redor e curva tanto o tecido do espaço-tempo que parece um buraco no espaço. E esse seria o centro de um buraco negro. É um ponto onde todas essas coisas caem e são esmagadas em um ponto infinitamente denso. Então, poderia o nosso universo ser apenas um pequeno ponto de singularidade dentro de um enorme buraco negro de outro universo? Bem, isso seria surpreendente. Não é fácil comprimir algo a ponto de literalmente deformar o espaço-tempo. Você precisaria espremer muito. Se quisesse criar um pequeno buraco negro, do tamanho de um humano, precisaria encolhê-los até o tamanho de um núcleo atômico. Se quisesse um buraco negro do tamanho de uma ervilha, teria que comprimir nosso planeta inteiro a esse tamanho. Mas nosso universo é 99% espaço vazio. Há trilhões de milhas de nada entre as estrelas. Se você juntasse toda a matéria do universo, o resultado seria surpreendentemente pequeno. Tudo ao nosso redor, incluindo galáxias, estrelas, planetas e poeira, preencheria apenas cerca de 1 bilhão de anos-luz cúbicos, formando um cubo de cerca de 1000 anos-luz de cada lado. Para comparação, apenas a nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz de tamanho. É o quão disperso é o universo. Mas, nessa densidade, também seria muito massivo, provavelmente colapsando em um buraco negro. E aqui está a parte mais surpreendente. O buraco negro resultante teria aproximadamente o mesmo tamanho do universo em si, com a mesma massa e energia, bem como a mesma densidade média. O tamanho ou raio de um buraco negro cresce junto com sua massa. Quanto mais ele come, maior fica. Mas a densidade funciona ao contrário. O buraco negro fica menos denso à medida que cresce. Para um tamanho tão grande quanto o nosso mundo inteiro, ele também seria bem esparso. E essa não é a única coincidência. Temos algo chamado raio de Hubble, também conhecido como horizonte de eventos cosmológicos. Se imaginarmos nosso universo observável como uma bolha gigante, sua borda seria a parte mais distante do universo que podemos ver. Quando você está em um campo e olha ao redor, tentando ver o mais longe que pode, seus olhos desenham um círculo. É semelhante a isso. Pode haver mais além desse ponto, mas nunca saberemos. Além desse horizonte, a luz de partes distantes do universo nunca nos alcançará, pois a luz viaja a uma certa velocidade e o espaço entre nós e essas regiões está se expandindo muito rapidamente. É como correr em direção a algo enquanto ventos superfortes tentam afastá-lo. Até ficarmos na Terra, estaremos cortados dessas partes distantes para sempre.
Os buracos negros têm algo estranhamente similar chamado horizonte de eventos ou raio de Schwarzschild. Este é o ponto sem retorno, uma linha imaginária frequentemente representada como um contorno de luz ao redor dos buracos negros. Qualquer coisa que cruze um horizonte de eventos e caia dentro está perdida para sempre. Nem luz, nem matéria, nem informação podem escapar de lá. A gravidade do buraco negro é forte demais, fazendo deles aspiradores de pó perfeitos no espaço. E, como mencionamos antes, se criarmos um buraco negro do tamanho do universo, eles teriam a mesma massa e o mesmo raio de horizonte de eventos. Enquanto alguns cientistas acham que isso pode ser apenas coincidências aleatórias, outros acreditam que é uma pista de que nosso universo pode realmente estar dentro de um buraco negro. A teoria também sugere que nosso universo pode não ser o único. Ele poderia existir dentro de um dos muitos buracos negros espalhados por um grande multiverso. Neste modelo maluco, cada um deles, tanto no nosso mundo quanto no mundo parental, poderia levar a seu próprio universo com seu próprio conjunto de leis físicas e estruturas. Isso seria uma cadeia bem estranha. Existe essa teoria que diz que universos podem nascer dentro de buracos negros, chamada de teoria de Einstein-Carta. Esta ideia também fala sobre singularidade, mas de uma maneira diferente. Ela diz que, em vez de colapsar em um ponto infinitamente denso, a matéria pode criar um buraco de minhoca, como um túnel através do espaço e do tempo. Este buraco de minhoca, também conhecido como ponte de Einstein-Rosen, poderia conectar dois lugares diferentes do nosso universo. Nesse caso, um lado do túnel é o buraco negro, e do outro lado haveria um novo universo se formando. Então, ele poderia funcionar como um teletransporte. Assim que você passa pelo horizonte de eventos, viaja para um novo mundo. Mas, nesse caso, deveria haver uma saída. Alguns cientistas inventaram e chamaram de buraco branco. Não existe literalmente, pelo menos não que saibamos, mas poderia ser possível em algum lugar. Ele serviria como uma saída de um buraco de minhoca, uma área onde a matéria é sempre expelida em vez de ser puxada para dentro. É como se você não pudesse jogar nada lá dentro. Ele seria expelido imediatamente. Claro, tudo isso é puramente hipotético. Tudo isso se encaixa bem no conceito do grande rebote. Esta ideia diz que, em vez de nosso universo começar com um Big Bang singular, ele teria pulado de um estado anterior de colapso. Lembra do exemplo da bola comprimida? Talvez tenha havido outro universo bola que foi supercomprimido até um tamanho mínimo antes de rebater e expandir novamente. Em vez de um universo nascido do nada, poderíamos viver em um que é uma reciclagem cósmica de outro. Há também outra versão dessa teoria, às vezes chamada de cosmologia da onda de choque. A ideia diz que o Big Bang pode ter sido causado por uma explosão dentro de um buraco negro, criando o universo em expansão que vemos hoje. À medida que o universo se expande e a densidade da matéria diminui, o buraco negro eventualmente se transformaria em um buraco branco, o reverso de um buraco negro, onde a matéria é expelida em vez de ser puxada para dentro. Mas, embora tenhamos todas essas conexões interessantes, elas não são evidências. Não há experimentos ou observações que possam provar ou refutar essas teorias malucas. Então, todas permanecem como especulação por enquanto. Mas, pelo menos, é divertido especular. Isso é tudo por hoje. Então, se você satisfez sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Ou, se quiser mais, clique nesses vídeos e continue explorando no Curiosidades Espaciais.